O tempo é seu, começando a gravar agora. Você está com o microfone desligado. Me ouvindo agora? Sim, perfeito. Deixa eu ver se tá. Boa tarde a todos, meu nome é Igor Karamaski. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu projeto, Experimentação em Motion Graphics, com um tema proposto por um grupo de teatro negro. Eu fiz em conjunto com o meu orientador, o Leonardo Oliveira, e o Teatro Negro Atitude, aqui composto pelo Marcos Carvalho e pela Kelly Spínola. Hugo, só oculta essa barrinha que está aí, olha. Que na hora da... Ah, sim. Isso, beleza. Bom, aqui como eu falei, né, eu fiz junto com o meu orientador, Leonardo Oliveira, e o Teatro Negro Atitude. Bom, por que da experimentação em motion design? Eu comecei a trabalhar com motion em 2019, a partir de um estágio que eu fiz na TV UFMG, no setor de produção de animação, lá no CDCom, na parte de jornalismo. De lá para cá, eu aprendi diversas técnicas, né? E uma outra oportunidade que eu tive aconteceu pela UFMG, através de um e-mail que foi enviado para a UFMG pelo aglomerado da Serra, em conjunto com um rapaz lá de Brasília chamado VJ Pixel, que ele estava produzindo junto ao aglomerado da Serra um projeto para uma marca de grife do aglomerado da Serra chamado Remesh. Aí lá eu pude desenvolver um personagem chamado Aglomerado Man, e ele me deu uma visão muito ampla da necessidade que existe de personagens representativos para minorias, para grupos de minorias. E além de que o design de motion ele é uma área que está em voga, muito em crescimento atualmente, e é um setor que, durante a pandemia, principalmente, ele cresceu muito, por conta que não se podia fazer captação em live action, né, que são gravações com pessoas, e as animações, elas tiveram um boom muito grande, porque é muito mais rápido e muito mais fácil de produzir, era possível de ser produzido dentro de casa. E só que essas animações também elas estão tendo um aumento maior exponencial nos últimos anos por conta da evolução dos equipamentos tecnológicos. A facilidade que está tendo de um equipamento bem potente que aguente vários softwares ao mesmo tempo e consiga fazer uma animação, ela está facilitando para diversas empresas, microempresas, empresas individuais, elas poderem produzir isso. Daí é uma área que me interessou e muito. Isso daqui é a animação que eu citei para vocês. Essa daqui é a primeira animação, ela foi feita durante meu estágio na FUMP, e foi um dos primeiros trabalhos que eu realmente tive um contato maior com animação, onde eu tinha um começo e um fim de uma animação. Essa animação ela teve duração de 54 segundos, e ela foi terminada já praticamente no fim do meu estágio, por isso ela não pôde ter muitas modificações, ela acabou não indo ao ar. A imagem à direita aqui, ela mostra o dia que eu fui lá entregar fui entregar os materiais, né, e eles já tinham feito algumas impressões, e a gente fez uma pequena comemoração, e esse evento ele acabou saindo até mesmo no jornal da UFMG. Ele foi impresso no jornal impresso, e eu também fiz uma entrevista para a rádio UFMG devido a isso. Bom, a partir da escolha de um tema de animação experimental, eu tive que pegar um tema para poder fazer a animação em si. E eu quis pegar algo que se assemelhasse ao que foi o Aglomerado Man. Por isso eu procurei por grupos minoritários, né, que são representações de grupos que normalmente eles têm uma grande maioria, mas só maioria populacional, mas pouca representatividade em diversos setores. E eu encontrei diversos, entre LGBT, mulheres, PCDs, e fui para o lado da minoria
da população negra no Brasil, que a representação deles é de mais de 50% da população brasileira. E com isso, eu fui dar uma procurada em locais que eu pudesse trabalhar, produzir uma parceria. E eu acabei encontrando o Teatro Negro e Atitude, né? O Teatro Negro e Atitude é um teatro com quase 30 anos de existência aqui em Belo Horizonte, e ele é voltado para a cultura negra, para estudos negros, né, de descolonização do corpo. Tendo especificado o meu tema, que seria o projeto experimental de animação, utilizando até a linguagem de motion, e encontrando o Teatro Negro e Atitude, eu consegui definir os objetivos de entrega que eu teria. Um curta de animação, né, com 3 a 5 minutos, e com parceria com o Teatro Negro e Atitude, que a gente ainda iria identificar como nós iríamos fazer essa identificação. Durante o processo, que eu vou até mostrar para vocês aqui, nós conseguimos identificar uma forma de apresentar a cosmovisão africana sobre a origem do mundo. E uma das coisas que eu queria introduzir dentro dessa animação era os próprios atores do Teatro Negro e Atitude, por meio de uso de chroma key, que é uma técnica que é utilizada atualmente por diversos setores, porque se facilitou muito a compra desse tipo de material, e youtubers utilizam, o cinema mesmo tem utilizado e muito o uso de chroma key, com efeitos especiais, CGI, etc. E o objetivo com o Teatro Negro de Atitude era a sua divulgação e das matrizes africanas do Brasil. Bom, escolhido tudo isso, eu tenho que falar um pouco sobre a diferenciação do motion design para a animação convencional, né? Aquela que a gente vê em cinema normalmente, representado, muitos têm uma ideia das animações da Disney, por exemplo, que são frame a frame, ou seja, são 24 desenhos por segundo, e exige uma quantidade enorme de pessoas, é um cronograma extenso, muitas equipes trabalhando ao mesmo tempo, é um alto custo também, e justamente por isso não era um tipo de animação, nunca foi um tipo de animação que fosse muito comercial, no caso, para pequenas empresas. Ele era mais restrito a grandes conglomerados, grandes empresas. Já o motion, ele surgiu lá pela década de 70, e com a evolução dos equipamentos digitais, ele foi se popularizando. E a diferença do motion para a animação frame a frame é que, diferente da animação frame a frame, que é 24 desenhos por segundo, ele faz um uso de vetoriais dentro do processamento do software. Então, por exemplo, eu consigo mover uma imagem, eu jogo uma imagem dentro do software, no caso aqui eu utilizei o After Effects, e consigo mover ela dentro do tempo e do espaço da imagem. Então, ela faz automaticamente a interpolação, não prezando que eu faça a animação em si. Isso daí é o grande diferencial. Então, ele consegue ser de menor custo e de maior velocidade, e é por isso que ele é tão utilizado hoje em dia para, por exemplo, agências de marketing, pequenos escritórios, porque, inclusive, você pode fazer vídeos de explainer, né, que é aqueles vídeos de explicação curtos, e você pode vender eles de forma barata. Entrando agora dentro da cultura do povo negro, né, a escolha de minorias que eu fiz foi justamente com aquela ideia de identificar, bom, como era um projeto experimental, eu precisava de algo que fosse diferente do que eu já tivesse conhecimento, e que, ao mesmo tempo, remetesse ao que eu fiz no aglomerado MEM. Por isso que eu fiz a escolha das minorias negras. Eu fiz, inicialmente, uma pesquisa ampla, né, identificando o que eram minorias,
e é como que elas eram uma parcela da sociedade que dificilmente tem uma visibilidade devido a inúmeros fatores, que eu aprofundei algumas partes aqui dentro do projeto, mas que não acabam não tendo tanto espaço quanto outras dentro de diversos mercados. No caso da animação, isso também ocorre. E a partir da escolha que eu fiz de minorias negras, eu fui dar uma pesquisada aprofundada sobre a cultura negra no Brasil, né? E eu encontrei sobre esse aprofundamento, sobre o memoricídio. O memoricídio é uma prática que é realizada por a parte mais poderosa da nossa sociedade, né? E ele acaba sendo um apagamento histórico, que ele volta para dar ênfase no colonialismo, ou seja, no homem branco, hétero, sendo o centro da sociedade, e acaba apagando aos poucos a história, a origem, tudo que for relacionado a outros povos. E isso, inclusive, acontece no Brasil com muita frequência. Eu levantei alguns dados, né, sobre a população negra, e ela movimenta em cerca de 1,7 trilhões de reais no Brasil, e representa uma parcela considerável dentro do Brasil, né, por ser mais de 50% da população. Entretanto, em campanhas publicitárias, eles são cerca de 90%. Não, desculpa, então um pouquinho, 90% dos personagens encontrados dentro de campanhas publicitárias, eles são personagens brancos, são pessoas brancas. Então, quer dizer, os outros 10% não necessariamente ficam para pessoas negras, porque você ainda inclui indígenas, outras etnias, pessoas de outros países. Então, quer dizer, tem um número muito pequeno para uma população muito grande dentro do Brasil, que gera um retorno financeiro muito grande também. Igor, já são 10 minutos, tá? Certo. Aqui fala sobre essa questão, né, sobre a subrepresentação numérica. A presença era meramente pro forma, né, em muitos vídeos eles acabam sendo simplesmente subalternos, não consumidores, ou até mesmo pessoas que são secundárias dentro do vídeo, justamente por conta desse apagamento. Dentro do teatro negro brasileiro, por exemplo, isso ocorreu durante muito tempo, e ocorre, inclusive, ainda hoje. Inicialmente, o teatro, ele, dentro do Brasil, não era uma área muito extensa, não era visto como uma área de grande valia, né? Quando passou, por isso se tinha muitos teatros voltados com pessoas negras. Entretanto, a partir de determinada época, no Brasil, começou a se ter um valor muito grande sobre o teatro. Por isso, os negros eles foram tirados durante essa época. E só tiveram um retorno no século XIX. Para se ter uma ideia, durante esse período, os negros eles não faziam parte do teatro, então, quando eles precisavam ser interpretados, eles eram interpretados por pessoas brancas se pintando de pessoas negras. A partir disso, com o Teatro Negro e Atitude, eu pude ter um contato maior com eles, apresentar o meu projeto para eles, e eles puderam se apresentar para mim também. A gente começou a ter algumas conversas sobre o que poderia ser o nosso projeto. Seria eu deixei com eles um desenvolvimento de um tema que pudesse, dentro do que eles já praticam, né, e a criação de um roteiro que depois nós pudéssemos conversar sobre como que aplicar isso.
Para isso, eu usei algumas metodologias, né, de storytelling, para poder identificar o roteiro deles e poder adaptar também, e um processo e uma metodologia de produção, que seria do Mike Baxter, né, para poder produzir e organizar minha própria produção quanto a desenvolvimento, captação, animação, roteiro e etc. Foram várias etapas que foram desenvolvidas, né, mas algumas foram de forma totalmente experimental, justamente para não poder ter tantas amarras durante a experimentação. E durante essa experimentação, eu fui começando a fazer desenvolvimentos experimentais de animação. Eu tentei passar por frame a frame com rotoscopia. Rotoscopia, que é uma técnica onde você desenha por cima de uma cena com pessoas reais, só que ela é muito demorada e muito complexa. Eu tentei também fazer a retirada de fundo de vídeos já existentes do Teatro Negro e Atitude, mas a qualidade não era tão boa para fazer essa retirada, então foi uma coisa que foi descartada. Tentei fazer o uso de realidade aumentada, como eu tinha utilizado também no Aglomerado Man anteriormente, só que também ia inchar tanto o projeto que eu preferia dar um foco na animação em si. Aí eu comecei a fazer testes de chroma key, para poder, eu comprei os equipamentos e comecei a testar, comecei a aprender a fazer fui fazendo testes de como que iria se encaixar a imagem junto à animação, e incluindo áudio, etc. Depois de algum processo de aprovação que nós fizemos, né, sobre o tema, que acabou sendo a cosmovisão africana sobre a criação do mundo, e o roteiro, aí nós fizemos a divisão de como nós faríamos, né? O Teatro Negro e Atitude, eles ficaram com, além do roteiro, a encenação, a trilha sonora, a direção a direção deles, e eu fiquei só com toda a outra parte de produção da animação em si. Aí aqui estão algumas imagens, né, do dia de captura, que foi em um dia só, durou cerca de 6 horas, e após isso eu comecei a fazer alguns desenhos e alguns tratamentos de imagem, comecei a fazer alternativas, geração de alternativas e da produção em si da animação. Aqui já é a animação no After Effects, né? E depois da animação eu fazia exportação, eu juntava, eu tinha que editar também essa animação junto do Premiere, e depois eu exportava pelo Media Encoder. Eu tive que gerar inúmeros storyboards, inclusive um dos storyboards que eu gerei, eu coloquei sobre a história com a narração já do Marcos e da Kelly, e tive que fazer algumas adaptações no roteiro para poder caber dentro da produção deles, porque nem tudo poderia ser literal, né, devido a algumas questões sobre, por exemplo, umas inspirações que nós tivemos sobre griots, onde eles não necessariamente contam exatamente os detalhes como eles ocorreram, por isso que tem algumas diferenciações entre o que é falado e o que é mostrado na animação. Aí nós fizemos alguns testes de animação e de chroma key, já pensando em como seria, e após a primeira montagem eu tive que fazer uma nova geração para poder encaixar determinados pontos da animação que não poderiam ficar simplesmente com o roteiro. Já com o projeto concluído, eu vou apresentar para vocês em sequência aqui, né? Ele ficou com 4 minutos e 16 até o momento, né? Porque eu ainda vou ter que acrescentar mais algumas coisas, mas eu tenho que dar meus agradecimentos ao meu professor e orientador, o Leonardo Oliveira, ao Marcos e a Kelly, que são do Teatro Negro e Atitude, e a minha namorada, Mariane, que ela me ajudou e muito com a produção do meu texto, que é um texto bem complexo, né, devido a inúmeras referências que eu tive que pegar, inclusive de coisas que eu não tinha conhecimento, então tive que ter uma leitura muito grande, e para juntar isso foi uma coisa bem complexa, inclusive o Léo também me ajudou bastante com isso. Aqui são algumas referências bibliográficas para apresentar para vocês do que eu produzi dentro desse projeto. E é isso.
Muito obrigado a todos que compareceram à minha banca e muito obrigado à banca. Ô, Igor, deu assim, certinho, tá? Deu 19,56 segundos. Muito bem. Aqui, Obrigado. você vai passar o vídeo ou eu compartilho aqui? Você pode compartilhar se você puder. Então, deixa eu testar aqui. Vou só passar aqui para ver se... Certo. Isso. É a apresentação. Eu quero só testar com vocês para ver se o áudio está chegando. Eu vou só testar, ver se o áudio chega aí, pessoal. Me fala, por favor. Ok? Aqui, ok. Então, vamos lá. São incontáveis as versões sobre o mito da criação do mundo. Uma delas conta que um dia Deus, o Lodumaré, cansado da mesmice que reinava na imensidão branca do Orum, decidiu criar o mundo. Para tal missão, chamou seu filho, Obatalá, a quem foi confiado um saco de areia e uma galinha. Antes de partir rumo ao lugar onde deveria fixar o mundo, fizesse uma oferenda a Exu. Mas Obatalá se achava acima de Exu e todos, e assim sendo, não entendiam. Descontente, Exu, justiceiro e vingativo, resolveu fazer já no meio do caminho sentisse muita sede. Não conseguindo enxergar a alternativa, o Batalhão furou o tronco de uma palmeira, extraindo dela um líquido refrescante, que era o vinho de palma. Com o vinho, ele saciou sua sede, mas também embriagou-se e acabou dormindo. Quando o Batalá acordou, viu que o saco de areia e a galinha não mais estavam em seu poder. E, envergonhado, retornou ao Orum. A missão de criar o mundo passou então a uma mulher, Ododua, também filha de Olodumaré. Ododua faz então sua oferenda a Exu e manda recrutar todos os orixás para que seguissem em comitiva até um lugar escolhido onde deveria ser fixado o mundo. Chegando lá, Ododua despeja sobre o imenso oceano toda a areia que trazia consigo. E após pôs somente de areia a galinha que começou a ciscar para um lado e para o outro, formando assim os continentes. Feito todo o trabalho, Ododua passou a distribuir os domínios desse novo mundo a cada orixá. Sim, Exu passou a reinar sobre os caminhos e encruzilhadas. Ogum sobre o ferro, Oxóssi sobre as matas. e um a um, todos foram reinar em algum canto do mundo. Restou a missão de criar os seres humanos. Tarefa longa, meticulosa e árdua. Cumprida após a interferência de outra mulher. Ah, mas esta já é outra história.
Batalhas espaciais, poderes na... Ok, pode terminar, Igor. Bom, essa é a animação, né? Eu tive um bom tempo para produzir ela, né? Mas ela foi bem complexa de fazer, bem mais do que eu pensei que seria, né? Inicialmente, por conta de já ter uma certa experiência, mas essa animação ela teve 4 vezes mais tempo do que a primeira que eu produzi. E uma coisa que eu posso concluir bem a partir dessa experimentação é que a cultura brasileira realmente precisa de investimento, porque esse processo, por exemplo, é um processo muito custoso e demorado para se fazer. O pessoal do Teatro Negro e Atitude não recebeu nenhum pagamento por essa animação, foi uma parceria mesmo, mas eles tiveram todo um trabalho de encenação, de direção, de roteiro, de produção do tema até mesmo, que demonstra o quanto complexo que é e o quanto que se precisa desse tipo de material, até mesmo por conta que existe um processo de apagamento histórico dentro do Brasil em processo, eu não sei como que é fora do Brasil, mas dentro do Brasil esse processo existe, para uma cultura que é tão rica como a nossa, e isso é uma animação somente de memória africana, de negros brasileiros. A gente possui diversas outras populações dentro do nosso Brasil que também precisam de representatividade, e essa dicotomia de ficar somente num público específico e de se falar somente que cultura tem que dar lucro não é algo que seja bom para a saúde, inclusive do nosso país, né? O que mostra e mostrou para mim também que é possível fazer esse tipo de material, mas é tão complexo e complicado ao mesmo tempo que realmente um financiamento se faz necessário para essa área. Então vamos lá, vamos seguir com o procedimento. Então eu vou pedir um dos convidados, o primeiro convidado da banca, o Robson, o professor Robson, para poder fazer os seus comentários. Me ouvindo bem? Sim, sim. Ótimo. Na verdade, eu li o material e fiquei refletindo, buscando algumas referências. Até entrei em contato com o Léo, bem ansioso para querer ver o vídeo, porque eu achei que ficou a ideia bem bacana, Igor. Então, primeiramente, receba os parabéns por você ter feito esse trabalho, ter feito num período muito conturbado da história nacional, um período também tenso por conta do Covid-19, acredito que você deva ter começado sua produção durante o período do Covid, né? Então, só de você ter resistido, só de você ter conseguido transpassar todas essas dificuldades, mais a tensão que paira no nosso país em você ter dentro da universidade disciplinas e uma disciplinaridade que não atende aos elementos sociais, cara, você já é vitorioso por si só. Então, parabéns por isso. Mas isso é só uma introdução. Eu gostaria só de começar recordando que qualquer elemento de estudo de arte que nós pensemos, ele passa por forma e conteúdo, assim como o texto uma produção. Eu entendi o material seu que eu recebi para avaliar,
que era o projeto... como é que é o nome que você rotulou? Espera aí que eu vou pegar aqui. Um projeto de ensaio, um relatório de acompanhamento de projeto. Né? Então, eu não li o material concluído, é o que eu estou entendendo, mas eu tenho dentro dele entender o seu conteúdo. Então, não vou falar da forma, vou deixar a cargo do Léo, que vai sapecar e melhorá-lo. Mas, dentro daquilo que eu li e analisei, eu teci algumas considerações que eu gostaria de te recomendar. Primeiro, ao você trazer um roteiro apresentado pelo Teatro Negro e Atitude, né, mais as etapas experimentais que você teve, a sua humildade, primeiramente, em demonstrar todo o seu arcabouço teórico de conhecimento empírico, isso é fantástico. Nós estamos passando por um momento nas ciências humanas, praticamente quase todas as universidades brasileiras, no qual o indivíduo precisa alocar a sua vivência dentro da perspectiva científica. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, não com o famigerado lugar de fala, mas como representatividade da busca de conhecimento. Então, isso que você fez, de mostrar a sua trajetória logo no início, para mim foi fantástico, porque se eu tivesse chego direto para o material que você produziu, eu pensaria, não, esse cara aqui já sabe de tudo, então eu posso avaliar ali com ponta de agulha para alfinetar. Mas aí você mostrou que está num percurso, né? Mostrou que você ainda está engateando nisso, tentando descobrir coisas novas. E a relação que você propôs com o teatro, e permitir que essas pessoas do teatro não apenas entrem como simples contribuidores do seu projeto, mas construir junto com você, também foi algo que me chamou muito a atenção de forma positiva e que você demonstra muito aquilo que a teórica da Universidade de São Paulo, Cecília Salles, fala de materiais de processo e materiais de produção em rede. Essa teoria, ela vai dizer que a gente não produz nada sozinho, mas sempre em parcerias, e você comunga com o outro, do seu conhecimento, do conhecimento do outro, o que é também muito próximo do que acontece nos terreiros de candomblé, que é o compartilhamento, que é o axé. Então, uma coisa que eu senti muito falta de ler no seu projeto foi axé, porque ele é uma reverberação do axé que você possui, que comungou com o Marcos e a... Desculpa, esqueci o nome dela. E a Kelly, mas o axé que você acabou de produzir para nós, que é essa comunicação através desse vídeo. Né? Então, eu fiquei ali, será que ele não sabe? Será que ele optou em retirar? Né? Então, eu senti falta desse entendimento. Mas no seu texto eu encontrei alguns elementos, principalmente quando você fala um diálogo com o grupo, que é o do Teatro Negro e Atitude, procurando ali esse contexto social atual e o histórico afro-brasileiro. E aí vai uma outra recomendação para você, que eu acredito que você deva aprofundar nesse tema, recomendo também, que é a obra Arte Afro-Brasileira, o que é, afinal, de Kabengele Munanga. Kabengele Munanga, ele vai fazer uma análise sobre a arte do Brasil e a inserção dos elementos sociais, né, que, obviamente, esses elementos estão atravessados, interseccionados pela violência, pelo racismo e por elementos próprios de uma brasilidade, em comparação à África, que foi muito o que eu vi no seu texto. Né? A sua tentativa de, a todo momento, reafirmar para nós, eu não estou olhando para eu não estou produzindo um material afrocentrado, ou seja, voltado para a África, mas voltado para o Brasil a partir de referências africanas, o que foi muito inteligente. Inteligentíssimo, porque o Kabengele Munanga também nos recorda que pensar em qualquer elemento afro-brasileiro, ele precisa ser interdisciplinar. E para ele ser interdisciplinar e conversar com as várias áreas, ele não pode centrar-se em uma única perspectiva epistemológica. Ou seja, eu não posso pensar que o preto que vive aqui no Brasil, que o negro que
tem uma atuação artística, social, religiosa, é o mesmo da África. Ele tem influências, mas não é o mesmo. Então, isso no seu texto ficou muito claro, bem apresentado, o que demonstra que você literalmente se debruçou sobre a temática para tentar entendê-la de fato. Outro elemento, você coloca sobre a abordagem da diáspora negra e a construção das várias regiões e vários entendimentos sobre esse Brasil. E aí, o Marcos, numa fala que você põe dele, e que está até repetida no texto, que eu acredito que ela te frisou tanto que acabou entrando repetida, e que conversa muito com outro grande autor teórico fundamental do nosso país, que é Muniz Sodré. E a obra dele, que eu te recomendo, que fala especificamente sobre o que você tratou no seu texto, é o livro O Terreiro e a Cidade, a Formação Social Negro-Brasileira. O Muniz Sodré, ele vai nos levar numa viagem interdiscursiva, no qual a gente consegue entender que qualquer elemento para se pensar sobre a perspectiva negra, a gente tem que remeter à ancestralidade, que foi o que você fez. Por que a ancestralidade? Os seres humanos que vieram em situação de escravidão, acorrentados nos navios negreiros para a América, o continente americano, eles trouxeram apenas a sua espiritualidade, a sua arte e a produção manufatureira que eles faziam com as mãos. Então, o que nós temos aqui é um aparato simbólico, amplo, de várias áreas que ainda permanece nos corpos, na nossa filosofia, nas nossas artes, e aí nas artes passa por todas elas, inclusive a sua arte agora digital, através desse vídeo, e mais a nossa forma de ver o mundo. Então, quando o Marcos ele recorda que essa conversa com as várias regiões, né, e esses ditames da diáspora, inclusive a religiosa, que ela começa dentro dos navios negreiros, né, isso que você chamou de miscigenação no seu texto, é exatamente o que o Muniz Sodré fala. Só que aí tem um porém, pegando o gancho do termo miscigenação. Uma recomendação, novamente, evite o termo em dadas circunstâncias. Porque nós entendemos que o seu texto ele busca construir uma visão dessa pluralidade que há no Brasil e que formou a consciência nacional, dentre elas a perspectiva indianista, afro e a europeia. Entretanto, com o alavanco do neofascismo no país, mais um governo segregador, que nós estamos sendo bombardeados a todo momento por tentativas de vilipendiar a cultura e o povo que constitui o Brasil, esse termo tem sido utilizado de forma pejorativa, de forma maliciosa, a construir aquilo que a gente entende como somos todos seres humanos. Quando, na verdade, sabemos que não. Mas eu te recomendo, se você quiser aprofundar esse tema, que é algo que eu tenho estudado agora para a minha pesquisa na pós, que é o Homi Bhabha com o local de cultura, onde ele vai trazer essa mesma visão, só que sobre o aspecto do hibridismo, que, na verdade, nos representa muito mais do que o simples termo miscigenação. Mas isso é só uma dica de cacoete universitário. Além, sobre o assunto agora da cosmovisão, eu recomendo o Afrosurto de Azinjeri. Azinjeri, juntamente com outra grande filósofa, Catiúcia Ribeiro, vão se debruçar sobre mulherismo africano, que você citou no seu trabalho, só que não utilizou esse termo, que provavelmente não chegou ali para você nessas leituras, mas isso que nós olhamos sobre essa cosmovisão a partir da perspectiva feminina e da mulher, especificamente, é uma cosmovisão afrocentrada no mulherismo africana, especificamente.
A grosso modo, eu utilizo esse gancho do Asenjeri, do mulherismo africano, para trazer a minha pergunta, uma única pergunta que me deixou assim, com nem uma pulga atrás da orelha, com um boi atrás da orelha, pesando em mim. Mas aí é algo muito particular. Não sei se o Léo já comentou, mas a minha primeira pós, o meu primeiro mestrado, eu fiz no comparativo mítico, e eu pesquisei a cosmogonia grega em comparativa à iorubá. Em dados momentos do seu texto, você traz o termo cosmovisão, e aí eu entendo a cosmovisão africana, na sua perspectiva, como essa busca de tentar reconstruir o saber através da visão da influência africana que nós sofremos. Beleza. Mas aí, quando você me dá o produto, e aqui eu não estou trazendo o produto sob a perspectiva mercadológica capitalista, mas o produto final da sua pesquisa, do seu trabalho, você fala que está produzindo um vídeo sobre a criação e a cosmogonia. Eu fiquei em dúvida. Que cosmogonia é essa? Ela é africana? Porque no seu vídeo e no seu texto tem elementos africanos, mas tem elementos afro-brasileiros. Não que seja necessário, não é necessário no vídeo, mas no seu texto é necessário que você dê uma breve definição do que você entende de cosmovisão. E aí eu já vou te antever alguns elementos. Mito é algo assim que eu particularmente não tenho mais esses dedinhos para trabalhar com ele, mas é preciso que a gente tenha um pouco de parcimônia, porque o eurocentrismo e a visão dualística do cartesianismo fez com que o mito fosse dividido em duas frentes. Primeiro, apresentou ele como uma perspectiva de fantasia, de pura criação humana, fuga da realidade, e cabe, e nesse sentido, aloca seu sentido de mentira, e o outro como uma perspectiva muito distante da nossa realidade, de um momento imemoriável da história humana. Entretanto, os mitos, principalmente para as religiões de matrizes africanas, estão vivos ainda hoje. As pessoas dançam, as pessoas comem, as pessoas vivem através dessa mitologia. No momento em que se invoca o orixá, que ele aparece, que ele personifica-se na dança, no canto, ele está recontando a sua memória através daquilo que chegou para nós dos griots. Parabéns pela sua pesquisa sobre a narrativa dos itãs dos griots, através dessa perspectiva mítica. E a cosmogonia, a cosmovisão e a formação do mundo, ela se dá por três frentes primárias. Eu estou falando do mundo, tudo, o cosmo e a Ie, a Terra. Você tem o mito, no caso, iorubá, Itã cosmogônico, o Itã de origem e o Itã teogônico. Quando você traz uma perspectiva do Itã, de Oxalá, criando um mundo depois do Duduá, é o Itã teogônico. Não é o Itã cosmogônico, porque o mundo já foi criado. E por Olodumaré. Na verdade, por Olocum e Olodumaré. Mas isso, no seu vídeo, tá de boa, porque ele acaba sendo ilustrativo de uma perspectiva, uma cosmovisão. Mas para o texto, depois para você levar mais para frente, que eu recomendo que você faça isso, recomendo essa pesquisa mais acurada. Eu tenho umas referências que eu vou passar depois para o Léo para te encaminhar. Né? Então, fora isso, eu gostaria só de ouvir de você agora, né, depois, quando for aberto, o que você entende dessa cosmovisão, como que é para você isso e essa cosmogonia. A última coisa as duas últimas coisas que eu gostaria de ressaltar, que me chamou muita atenção e que, para mim, foi brilhante, você não excluiu a participação fundamental, essencial, do gênero feminino na criação do mundo. O mundo, o cosmo, como nós conhecemos, dentro de qualquer, eu falo sem erro, qualquer mitologia, ele é criado pela mulher. O mito cosmogônico, o cosmo, é criado pelo elemento feminino.
Porque o homem primivo olhava para a natureza, comparava com a mulher gestando e fazia essa associação. Então, nesse sentido, animista, nós temos que a criação ela é feminina. E quando você traz a abordagem, aquele momento no seu texto que você faz a elucubação sobre a gestação, o útero, a vagina, perfeito. E nós precisamos de mais homens como eu, como você, como o Léo, como todos dessa banca, que trazemos uma voz em apoio às mulheres, em apoio à violência que elas têm sofrida. Porque o cartesianismo, novamente, dividiu o pressuposto de universo em o céu, onde fica o falo, onde fica o deus grego, onde fica o deus cristão, e a terra, embaixo, onde fica a mulher, onde fica a deusa, que precisa ser violentada o tempo todo. Isso permeia o nosso pensamento. Nós, homens ocidentais, somos permeados por isso. E o seu trabalho vem contribuir e participar dessas vozes em defesa ao gênero feminino, em defesa à mulher e em defesa de uma sociedade mais igualitária, além da questão da negritude. Então, parabéns em relação a isso. E outra, não tenha medo de falar orixá. Deuses são dos gregos, é do cristão. Na mitologia de qualquer região que se tenha perspectiva afro-brasileira, é o orixá. Se aí a gente fica assim, mas eu não sei se eles vão entender, o problema é deles. A gente na academia teve que ir atrás de conceito que a gente não sabia do mundo eurocêntrico, por que agora a gente tem que dar de mão beijada para eles? Parabéns, querido, seu trabalho ficou muito bom. Tamo junto. Robson, eu vou te pedir, se você puder, digita as referências aí no chat, que aí todo mundo da banca pode também aproveitar e fazer essas leituras, né? Igor, você quer com comentário? Respondendo a pergunta do Robson, né? Na verdade, alguns pontos que ele levantou nem são necessariamente meus. Por exemplo, esse parabéns que ele dá sobre a utilização da figura da mulher veio da Kelly e do próprio Marcos mesmo na hora do direcionamento da filmagem em si. Durante o roteiro ele não tinha essa amostra, mas durante a captura de imagens, ele deixou muito bem claro para mim, a Kelly também deixaram bem claro para mim, tanto que a Kelly é quem está na maior parte do vídeo. O Marcos, ele assumiu uma parte mais de ser a pessoa que vai fazer a trilha sonora e a direção da Kelly em si, só que o foco seria da própria Kelly, porque, inclusive, ele mesmo citou sobre o teatro dele, que por muito tempo o Teatro Negro e Atitude foi formado por homens negros, e que ele tinha repensado isso nos últimos tempos, e que precisava ter uma formação mais feminina dentro do teatro, porque é o teatro negro, não é o teatro negro masculino, ou do homem. Outra parte que você perguntou para mim sobre a parte do texto mesmo, né, sobre o conhecimento, sobre toda a questão de religião, na verdade, foi por falta de conhecimento mesmo. Quando eu fui fazer essa proposta para o Teatro Negro e Atitude, eu fui com uma cabeça pensando em fazer uma parceria, de utilizar o conhecimento deles. Eu imaginava que eu conhecia alguma coisa. Quando eu fui começar a estudar para poder conversar com eles, eu estudei basicamente para conseguir conversar com eles e conseguir ter uma interpretação do que eles estavam citando para poder transferir ela para o texto, que eu comecei a ver sobre toda essa cosmovisão. Então, muito do que eu tenho é falta de conhecimento mesmo. Eu tentei fazer a maior quantidade de leitura possível, mas mesmo assim não foi suficiente, que inclusive quando eu falo sobre essa necessidade extrema de se, ok, beleza, podemos produzir uma animação individual, mas ainda vai ficar faltando, por exemplo, as pessoas que elas tenham o conhecimento mais ampliado sobre isso. Porque, por exemplo, é uma animação que conta sobre a questão religiosa, sobre a questão cultural, sobre a questão histórica.
ali já temos 3 peças distintas que eu, como designer, eu não conseguiria ter esse acesso suficiente, porque senão eu teria que fazer uma outra faculdade, um outro curso, para poder, talvez, arranhar isso. Então, foi muito por falta de conhecimento mesmo. Ô, Igor, mas não se sinta afligido, não. Você está no caminho. A gente vai aos pouquinhos. Você acabou de me descrever. Eu fiz 4 graduações, 2 pós e estou no meu 2º mestrado, para entender um pouquinho. E não entendi nada ainda. Na busca de entendimento. Parabéns. Obrigado. Eu vou seguindo, agora eu vou pedir para o Marcial, artista plástico, Marcial Ávila, tecer os comentários dele. Oi, gente, boa tarde. Igor, eu estou aqui como um artista que sou, pesquisador da cultura negra, viu? Não estou aqui como um acadêmico, embora eu tenha aventurado por toda essa seara, né? Eu quero te dizer, inclusive, que há 30 anos atrás, eu fiz curso de desenho animado, onde eram 24 quadros por segundo, desenhado manualmente. Era um sacrifício absurdo, muito grande. Estou impressionado com essa técnica nova, entre aspas, né, que você apresentou para a gente. Quero te dizer também, assim, Robson falou, como sempre, muito contundente, como ele é, né, um acadêmico por natureza, do respeito seu, como um homem branco, sabe, em pesquisar e trazer à luz elementos da cultura negra. Eu fico feliz, muito feliz, em ver pessoas brancas que vêm nessa soma, né, de tudo que está muito em voga aí, dessa luta antirracista, sabe? Esse trabalho seu é mais uma ferramenta muito importante que eu considero para estar aí somando nessa luta antirracista. Te agradeço primeiro por isso. Também parabenizo primeiro também pela sua humildade em assumir aí, né, que é uma experimentação, não é isso? Que é um trabalho leve, experimental, né, e ainda lindo, outra forma muito bonita, dando voz, né, aquilo que até comentei com o Léo antes, porque eu e o Léo também estamos nessa onda aí há muitos anos, né, tem uma intimidade de chamá-lo assim, que não é falar do outro, é falar com o outro, né, é falar junto com aquela historinha do lugar de fala, não é ir lá pesquisar um negro como objeto de pesquisa, é falar junto com ele, é permitir que ele se exponha, se mostre, né? A história do griot é fantástico mesmo, porque como você vai falar da história de alguém se não permitir que a pessoa conte ela mesma a sua história, né? Lindo. Agora, em questões imagéticas, fiquei muito fascinado também pela questão do sagrado feminino, principalmente pela imagem que você usou, né? Aquela barriga imensa, lindo, o rosto da Kelly lá atrás, e o Sankofa ali, né, a historinha de voltar sempre atrás para pesquisar, para saber de onde veio, né, a origem. Achei esses elementos, te parabenizo pelo uso dessa imagem muito linda, que valia para mim pelo vídeo inteiro, muito bacana. Bom, o que eu posso dizer aqui em breves momentos, assim, é realmente, primeiro, assim, eu gostei muito de ver da possibilidade de usar uma ferramenta tão nova, para mim, que eu estou dizendo, né, de simplificar o desenho, quase slides, uma coisa muito bacana, usar a imagem de forma muito simples, muito clara, porque isso torna acessível, sabe, a qualquer tipo de pessoas, não importa se elas têm um arcabouço acadêmico ou não. O seu vídeo, ele permite que as pessoas sentem ali, compreendam o que está sendo contado, quase como um teatrozinho chinês, sabe, aqueles assim, ou então indianos, que usam aquelas imagens, sabe? Bem bacana, eu gostei muito disso. Essa forma legal de você estar usando elementos quase sem falas, elementos iconográficos mesmo, sabe? Estou dizendo como um artista que fez desenho animado, que sou especialista em cultura africana e que trabalha com a cultura negra há mais de 30 anos. Então, eu te parabenizo muito. Se a sua proposta era mostrar um vídeo experimental, né, com essa técnica do desenho, aí, que eu nem sei pronunciar esse nome aqui direito, sabe? Bacana demais. Se era essa a sua proposta, eu acho que você cumpriu, assim,
fielmente o que você se propôs, né? Em buscar um tema, gosto também, eu tenho uma dificuldade também de entender o que é cosmovisão, sabe, essas questões todas aí, mas achei bacana você escolher também ali, me parece, da cultura iorubá, né? Aquele pequeno pedacinho da criação do mundo, que é muito polêmico, inclusive, né? Mas também colocar, repito, a presença da mulher, né? Eu sou um cara que quase todo o meu trabalho é muito, muito, muito focado sobre a mulher. A desmistificação dessa imagem sexualizada da mulher, né? Dessa história sempre dessa questão do falocentrismo, tudo isso é uma coisa que a gente já conhece, a gente não precisa repetir, né? Você como um cara jovem, branco, né, que optou, por alguma razão, primeiro trabalhar lá na Serra, né, com o pessoal da Grife, bacana também, lindo, acredito que a experiência deve ter sido muito, muito, muito rica para você, e eu te peço agora, sim, continue trabalhando junto conosco, sabe, nesse aspecto de você vai alcançar muito mais jovens brancos do que juntar um grupo de pessoas negras e sair à luta, igual a gente fala de bater o pé na porta, sabe aquela luta pé na porta? Não. É o meu trabalho, a minha militância, por exemplo, é através da arte, sabe? É uma militância pacífica, mas nós temos colhido muitos frutos, eu acredito, nesses anos aí, né, Léo, Robson e mais outras pessoas aí, que a gente é nessa soma, sabe? Nessa força de elementos e de cada um com suas especificidades, nessa soma, todos nós estamos trilhando um mesmo caminho, né? Que o objetivo comum é uma harmonia, né? Desses povos, dessas culturas. Então, para mim resumir, não vou falar muito, eu te parabenizo. Creio que você, dentro da sua proposta, você cumpriu com muito louvor, sabe? Essas questões igual acadêmicas, essas questões todas de leitura, você também, você está passando agora, você está se graduando ainda, creio que você vai se aventurar, vai se apaixonar pela temática afro, eu espero, espero, e se torne mais um especialista aí para a gente, sabe? Para somar mais ainda com isso, e usando a linguagem da arte, que é poderosa, que é forte, que é linda, bacana demais, viu? Parabéns para você. E eu espero mesmo te ver muito mais aí para frente com outros trabalhos mais importantes do que esse ainda, com mais aprofundamento, fazendo, somando com os grupos bacanas, igual você fez com o teatro. Maravilhoso, essa, sabe? Muito bacana. Ir lá, dar voz, deixar as pessoas participarem, somar forças com essas pessoas, né? E construindo trabalhos e construindo uma trajetória acadêmica linda aí para você. Parabéns, viu? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Marcial. Igor, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria, sim, na verdade, a animação ela foi feita basicamente, foi nesse pensamento mesmo. Eu identifiquei que é uma animação que ela é possível, né, o motion design, de ser feita de uma forma muito mais rápida, porque ela se torna muito mais acessível. E, ao mesmo tempo, bom, se não temos acesso a grandes orçamentos e a grande produção, não se pode, por mais que não se tenha esse financiamento, deixar que essa cultura se perca, né? Ok, nós temos inúmeras formas de divulgação, mas, mesmo assim, em comparação com outros setores, com outras vertentes, é muito pouco, é muito baixo o investimento. Então, eu quis focar muito nisso, em fazer de uma forma que pudesse ser visual, ao mesmo tempo que pudesse contar algo que não é necessariamente meu. E eu acho que, inclusive, é uma função do designer isso, né? Você ir até a outra pessoa, aquele projeto não necessariamente é meu, mas é de outra pessoa, e eu tenho que arranjar uma forma de conversar com aquela pessoa e tirar dela o que ela está querendo colocar aquilo. E o Teatro Negro Atitude, ele é muito rico. São quase 30 anos de experiência. Trabalhar com eles, eu estava fazendo esses dias uma conta, né, bom, a Kelly, ela tem quase 15 anos de estudo, o Marcos tem 10, eu tenho, sei lá, 5 anos. Então, só com a soma dos dois, eu já tenho quase 25 anos de conhecimento ali acumulado. Que comparação que o Mico chega até a ser um pouco injusto, né? O tanto de conhecimento que eles têm.
era justamente essa minha ideia de, ok, não posso fazer uma coisa grandiosa com um grande financiamento, mas que seja possível fazer dentro do que eu tenho conhecimento e do que eu já me propus anteriormente a fazer, dando visibilidade a outras pessoas que normalmente a indústria em si mesma ela não teria tanto interesse, como, por exemplo, tem determinado ponto do meu texto que fala sobre a Ruth de Souza, que ela fala sobre o teatro negro, sobre como ele é visto de uma forma alternativa, e não simplesmente como teatro nacional. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Borges, né, nosso representante na banca da representante da UFMG na banca. Por favor, Marcelo. Olha, pessoal, eu vou dizer que, assim, eu não sei qual que é a maior responsabilidade, o maior frio na barriga. Se é iniciar a fala depois de uma apresentação de TCC como a do Igor, ou se é a última pessoa. Alguém mais vai falar depois de mim, Léo? Se é iniciar e dizer alguma coisa que tenha relevância, não apenas pelas falas tão abrangentes e tão fundamentadas de cada um dos participantes, e também, Igor, pela grande surpresa, pela qualidade, pelo volume, pelo esforço, pelo modo como você mergulhou em tudo e, principalmente, pela maneira como você se colocou no trabalho. E quando eu falo se colocar, é muito diferente de outros trabalhos. Cada projeto de design é bastante diferente do outro. Mas eu na minha percepção e até na convivência que a gente teve pouca convivência dentro de sala de aula e mais em outras instâncias ali, um corredor, participação em colegiado, principalmente, ou numa única disciplina que eu acho que você fez, que é a produção gráfica, enfim. Mas você sempre demonstrou uma atitude que, em alguns momentos, para algumas pessoas, as pessoas ficavam assim, gente, mas por que o Igor está perguntando isso? E, no seu caso, hoje, vendo o seu trabalho, para mim faz todo sentido. Eu acho que ela é reflexo da sua personalidade, da sua atitude diante do mundo. Você sempre tem esse cuidado muito grande com as pessoas. E você nunca se coloca como alguém que é dono de uma verdade, que é dono de um conhecimento, ou que o seu jeito de pensar é o jeito de pensar melhor do que o de todo mundo, e pronto. Então, assim, isso é fundamental. Eu vejo vários momentos ali no colegiado, em que você parava a discussão e falava, peraí, gente, o que é isso? Sabe? Com toda humildade, justamente querendo entender cada detalhe e o quanto cada coisa implica, né, em desdobramentos, para poder fazer os encaminhamentos e para tomar as decisões de uma maneira adequada, e não sair atropelando e botando os pés pelas mãos. E nesse projeto que você apresenta aqui para a gente, tanto na descrição de processo, eu acho que é um projeto que, assim, o processo é tão importante quanto a entrega, não dá para... É curioso que, assim, o Leonardo coloca aqui, olha, eu adoro esses avisos na capa, né? Isso não é uma monografia, presta atenção, a galera acadêmica, não peguem tão pesado com a BNT, é quase como se fosse isso, né? Porque isso aqui é um relatório, um memorial, e é realmente uma descrição de processo. E eu confesso que descrição de processo numa área em que se produz algo para além, por favor, não vamos aqui pensar cartesianamente, tá? Texto é mais importante do que produto midiático ou arte. Apesar, já que vocês falaram sobre concepção cartesiana, a gente ainda viver, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista científico, seja de vários pontos de vista, inclusive na relação entre as pessoas, ainda sobre a ótica do neoplatonismo, que o Platão, lá na Grécia, ele colocava a questão de bom, belo, justo e verdadeiro, e criava pares de opostos, e estou resumindo bastante, tá?
mas que criava esses pares de opostos, por exemplo, masculino, feminino, preto, branco, céu, terra, verdadeiro, falso. Ou seja, isso leva a uma percepção de que existe sempre um elemento numa dupla de elementos e que está sendo considerado. Primeira ideia toda uma estruturação de pensamento a partir de dualismos, né? Sempre existem duas possibilidades: esquerda ou direita, preto ou branco, acima ou abaixo. E a gente sabe que o pensamento, o mundo, a maneira como as coisas estão estruturadas, e inclusive o modo como a gente se distribui no mundo e na vida, ele é muito mais complexo e muito mais em rede, e a gente tem muitos nódulos que têm diferentes valores. Eu não posso ter parâmetros idênticos com o mesmo peso na hora que eu estou avaliando as coisas. E ali, nesse pensamento, os parâmetros são sempre com igual valor, e a única coisa que muda é o sinal, é positivo ou negativo, sim ou não, é bom ou mal, né? Bem e tudo mais. E é curioso, porque desculpa, mas eu só posso falar do ponto de vista ocidental, que é o ponto de vista que eu me sinto autorizado a falar, tá? E aí todas as falas de todo mundo me ajudaram a confirmar as percepções que eu trago nisso, percepções que eu já trazia sobre esse modo de pensar, e que ele é muito restritivo. Ele é muito restritivo, e parte de tudo que a gente sofre e que o que você chama, o que a gente tende a chamar de minorias, acaba sendo resultado desse modo de pensar o mundo. Primeira questão, que você começou a falar sobre minorias, e aí falou sobre memoricídio, e aí eu fiquei me perguntando se junto com isso não existe um processo de minorização. Nem sei se essa palavra existe, acho que o pessoal da banca pode me ajudar, mas se existe essa minorização nas nossas sociedades. O que eu quero dizer por minorização? Não pode parecer com minimização. Minimização é considerar algo inferior, considerar algo de menor importância. Mas até que ponto negros são minoria, mulheres são minoria, no sentido de que, contingencialmente, numericamente, e dependendo da região, do lugar, do país, enfim, são maioria numa sociedade. Então, assim, esse conceito de minoria, eu já acho ele bem problemático. Eu não tô te pedindo para corrigir, pelo contrário, mas até o modo como esse termo é utilizado, eu fico me questionando se ele é a melhor questão, né? São minorias, são grupos que foram minorizados no sentido de apagamento, diminuição de visibilidade. Uma palavra que se fala muito legal no início, que é não dar espaço. E aí tem vários espaços. Quais são os espaços? Né? O espaço simbólico, o espaço físico, o espaço econômico, o espaço, no caso do seu trabalho, que é bem interessante, porque eu tinha entendido de início que o seu trabalho ia ter um modo de funcionamento, e principalmente de resultado, que funcionasse como um panfleto. É problemático? Sob certos aspectos, sim, porque um panfleto, ele acaba, que é legal, igual a fala do Marcial Ávila, vocês falando sobre o pé na porta e tudo mais. Até que ponto um panfleto ele consegue, de fato, criar um modo de persuasão e mudança de percepção sobre si, sobre o mundo e sobre grupos, e até que ponto ele cria resistências e o reforço de ideias que estão arraigadas e que precisam ser repensadas. E eu sou sempre pela outra possibilidade, que eu acho que a arte, nesse sentido, ela tem um potencial sensacional, né? A produção audiovisual, nesse sentido de representação, aí eu falo representação no âmbito do simbólico, no âmbito de visão, e do quanto a imagem, ela, até falando isso com o Léo anteriormente, o quanto a imagem ela é aberta a uma infinidade de interpretações e de identificações,
e até de alteridades, de me colocar no lugar do outro, me colocar na situação do outro, estabelecer comparativos, estabelecer possibilidades que não são sim ou não, estou dentro, estou fora, é igual, é diferente, né? Essas aproximações e distanciamentos, eles se dão em diferentes graus para cada público. Eu não tenho controle de como que o meu público vai reagir e vai receber, e o quanto ele vai ser mais aberto ou menos aberto, e quanto ele vai apreciar isso. Mas esse é o destino de todo trabalho artístico e visual, e que eu acho ele maravilhoso, que é igual ao destino de todo ser humano. A gente se joga na vida, mergulha nesse mistério que é o presente e o futuro que resulta dele, e faz as nossas apostas, as nossas escolhas, mas a gente não tem garantia de que as coisas vão na direção que a gente sonha. Mas é a aposta, e a arte é essa aposta em outros possíveis, em outros mundos, em outras visões, em outras percepções, para além das que supostamente se proclamam como maioria, né? Inclusive, se a gente fala de minoria, eu acho que vale a pena também problematizar, eu tenho certeza que o Robson, vocês todos conseguem, tem material teórico para colocar essa questão, né, da visão do que é uma maioria, como que as maiorias são formadas, como é que a ideia de unanimidade, de maioria, ela é formada. Se a gente olha sobre a questão do que minorias suportam, o que é chamado de minoria sofre, eu acho que também vale a pena entender por que isso que é chamado de maioria, até que ponto esse termo ele acaba sendo uma alavanca no sentido de reforçar essa maioria que se chama de maioria, e eu me pergunto se ela é a maioria de fato. Seguindo adiante e voltando a esse pensamento dual, né? Outra coisa que eu acho que é interessante, eu sei muito pouco, mas pela convivência, eu já entro aqui na parte visual do seu trabalho. Concordo com tudo que o Marcel fala sobre o modo como você escolhe construir as imagens. É interessante que, enquanto estava passando o vídeo, eu vi aquelas silhuetas em preto, fundo branco. Em alguns momentos, aquilo tudo se abria num universo de cores, de imagens fotográficas ou em movimento. Em outros, o aspecto da colagem, ou de movimentos mais, como eu vou dizer, mais sintéticos também, né? Da sua animação, ela não se propõe uma animação naturalista, igual Branca de Neve dançando no baile, ou a Cinderela, que tem todo um movimento de vestido, de expressão, de movimento de figura humana, que é supostamente naturalista, né? Que é igual à pintura também, que se propõe a imitar a realidade. Você não se propõe a imitar a realidade, porque também você está contando uma história, e histórias, eu acredito que quando você faz isso, você também deixa abertura para a imaginação de quem vê. Você não entrega as coisas num grau de realismo, ou suposto realismo, como um game, ou como a imensa maioria dos games faz, que eu acho um problema. Até falando sobre a questão da educação visual aí das crianças, que, assim, cada vez mais elas têm acesso a tudo tão realista, tão realista, tão realista, que elas vão perdendo a capacidade de abstração, ou a dificuldade, às vezes, de ler, ou de ouvir uma história que está sendo contada, e de imaginar, porque a imaginação foi atrofiada, porque elas são bombardeadas o tempo todo com um volume muito grande de imagens realistas no digital, imagens realistas no game, imagens realistas em todos os lugares. Então, parabéns demais por esse aspecto, de fazer essa mistura e essa colagem, e essa contaminação de diferentes modos de representação visual, desde algo tão plano, né, que é esse achatamento da figura, depois pelas linhas. Tem um momento que eu amo, que é quando tem uma espécie, mais no início, que tem uma espécie de onda
pontilhada, que ela tem um padrão, e dali a figura se movimenta, e de repente surge um elemento, digamos, fotográfico ou cinematográfico, se a gente quiser colocar assim, e que parte também dessa discussão com o grupo, né, pelo menos pelo que eu entendi, e que são reflexos, aí voltando sobre aquilo que eu vim acompanhando da minha convivência com você, da sua humildade. Eu tenho certeza que você deve ter perguntado para esse povo muito, muito, né? Você deve ter questionado zilhões de coisas, que você é muito curioso e quer entender o detalhe, porque você quer entender como que aquilo está colocado, até para não cometer algum tipo de injustiça com o processo, com o resultado e com as pessoas que estão envolvidas no seu processo. E que é curioso, é engraçado falar seu processo, né? Eu acho que é um processo que não dá para dizer. Existe um autor, Igor, né? Nesse ponto, a ideia de autor também, e olha que curioso, né? A ideia de autor ela ganha muita força no Ocidente a partir do Renascimento, que é a questão dos grandes mestres e da assinatura. Até então, no contexto ali de uma religião cristã, as autorias de várias obras de representação, elas não tinham, como é que eu vou dizer, abade fulano de tal, religioso fulano de tal, elas eram produzidas coletivamente também, né? Então esse processo aí da autoria, ele vai ganhando muita força com a modernidade e com o iluminismo. Essa autoria ganha mais força ainda, né, com a questão da publicação, de um pensamento de que, olha, eu pesquisei isso, eu sou cientista, eu coloquei todo mundo aqui para trabalhar para mim, eu coloquei esse monte de cobaia para verificar o resultado, então eu publico e a academia vem e reproduz. A academia, ela vem e reproduz essa lógica também. Quem é o autor, afinal de contas, de uma tese? Quem é o autor de uma dissertação? Quem é o autor de um conteúdo? E de outras coisas, né? Você tem um papel no processo, você tem um papel enquanto professor, enquanto aluno, enquanto criador, mas que zilhões de outras pessoas e de outras pessoas que estão na sua convivência maior ou menor e participando desse processo, também são autores. Aliás, eu acho que é o contrário. O processo se faz. O processo, ele pede para você, que está trabalhando nele, quais são os próximos caminhos ou próximas decisões que precisam ser tomadas, sem necessariamente que você seja o grande orquestrador das coisas e coloque todo mundo ali embaixo da sua batuta. A gente vê claramente que o seu processo ele não se deu dessa maneira, e aí eu parabenizo demais. É muito difícil, e mais uma vez eu acho que é alguém como você que daria conta de trabalhar dessa maneira. Tem zilhões de alunos muito competentes, mas eu tenho certeza que eles, na hora de trabalhar com o coletivo, na hora de tomar decisões ou de fazer perguntas, curioso, Léo, agora eu tive um insight aqui sobre a banca anterior, que se vem num papel de demiurgo. A gente está falando aqui de cosmogonia e de cosmovisão. Muitas vezes você vê o design nesse papel de demiurgo, né, de quase que um deus, ou de alguém que se põe na posição de criador de um mundo, ou de visão de mundo. Então, parabéns demais, e parabéns. Eu acho que eu queria conhecer todo mundo do grupo, porque eu queria dar parabéns para todo mundo, gente, para vocês todos, né? Não só para o Igor. Por final, nossa, está ficando escuro aqui, deixa eu acender uma luz. Falando sobre a questão das estratégias gráficas, e aí só um ponto que eu acho que é interessante, porque você coloca isso enquanto objetivo, tá? Lá na parte do seu texto, você tem vários objetivos, inclusive você começa o objetivo, curiosamente, quase como um aposto,
né, com abundância de equipamentos, então você faz uma contextualização para chegar, de fato, no segundo parágrafo, a partir do... você faz um resuminho do que você vai desenvolver em termos de metodologia, e aí, assim, e de requisito. Mas o autor desempenhará os papéis de designer, animador, diretor, ficando por conta da captação de vídeo áudio, adaptação do roteiro, montagem das animações e cenas, produção de cenários, personagens e animados, exportação. É engraçado. Eu imagino que você deve ter escrito isso lá no TCC1, né? Não foi? Então, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque no seu processo, isso tudo que você descreve aqui, que você desempenhou, você não desempenhou isso sozinho. Então, eu acredito que na hora de você escrever os objetivos aqui no seu TCC2, os seus objetivos precisam ser refeitos porque o seu processo contado aqui não reflete objetivo. E, por fim, a questão que eu acho que vale a pena considerar, eu acho que vale a pena vocês, tá? Você e o TNA. O objetivo final é ter um curta de animação completo que possa ser veiculado ao público de forma a trazer. Aí vem a questão que eu acho que vale a pena. Eu acho que é o único ponto que eu tenho para contribuir de verdade, tá? Trazer divulgação para o grupo de teatro, sendo referência na divulgação da cultura negra brasileira, oriunda das matrizes africanas. Vamos lá. Está produzindo um vídeo. Primeira questão, quais os canais de veiculação desse vídeo? Né? Aí eu vou entrar nas questões... o último P do marketing, que é produto, praça, preço, esses são menos importantes, o produto que a gente tem aí. Praça, basicamente, é o público. Então, onde que esse público está? Tá? Não estou pensando comercialmente, mas onde que esse público está? Que meios e aonde esse público, o que ele consome e o que ele se interessa. Uma coisa que volta e meia eu sinto bastante desconforto quando eu acompanho certos perfis da esquerda no Instagram ou em próprios blogs progressistas ou podcasts e na própria academia, tá? Em o que seja um seminário, um congresso e tudo mais, é que a sensação que eu tenho é nós estamos falando para nós mesmos, ou seja, é uma grande discussão e é uma grande fala de iguais para iguais. Ora, no meu entendimento de funcionamento e de possibilidades que esse vídeo tem, enquanto o objetivo que é, de fato, dar essa visibilidade e divulgar essa cultura negra brasileira, é justamente fazer com que ela atravesse essa barreira ou essa resistência existente em outros públicos que não são o público que já domina. Tá? Isso vale para questões feministas, isso vale para questões que eu posso falar de um lugar de fala super tranquilo, que é o próprio público gay, e que, curiosamente, é um público... Quem olha de fora acha que é uma coisa só. Dentro, cara, é uma salada. Então, você vai ter zilhões de posicionamentos, e zilhões de visões de mundo, e zilhões de visões de si ou de sexualidade que são tão distintas que muitas vezes falam assim, não pode ser, não pode estar todo mundo na mesma bandeira, né? Mas está, assim como a esquerda também está, e é a hora da gente entender o que nos une, o que nos aproxima. Mas essa questão, é entender o diferente, é tentar saber o que é esse diferente, não julgá-lo nesse momento, tá? Eu acho que os julgamentos eles são interessantes, essa questão toda de problematização, de entender a cultura ocidental, branca, eurocêntrica, dominante. Eu acho que isso tudo é importante para poder entender o seguinte, que é a estratégia de desconstrução, que eu acho que é um autor legal, que é o Derrida, tá? Que ele coloca a desconstrução, ele usa uma palavrinha besta, que em francês está escrito como assim, tá? Colocar, desculpa trazer uma coisa europeia, mas eu tenho que trazer. É o meu ponto, enfim, é o meu referencial. Rapidinho, deixa eu, para não falar besteira.
Achei aqui. Parará, parará. A estratégia de desconstrução, ele... Cadê, gente? Essa palavra aqui, ó, sobre... Coloquei no chat aqui, sobre o difference, que é o escrito, e o difference, que é a fala. Essa segunda, ela não existe, tá? E aí ele cria, enquanto estratégia de desconstrução, justamente uma discussão, uma problematização, que é o seguinte: na escrita, eu tenho uma única modo de escrever. E se eu coloco esse acento, eu tenho diferença. E se eu tiro o acento, eu tenho diferir, ou diferido, digamos assim. Então, eu tenho, na verdade, na escrita, com uma pequena elemento gráfico, ortográfico, perdão, de pontuação, eu consigo ter dois significados. Mas na fala, tanto faz se tem um acento ou se não tem um acento, a pronúncia é idêntica. Então, o que ele faz com isso, com essa estratégia toda? Simplesmente por uma técnica tão simples, que é colocar esse acento aí na palavra diferença, e que implica em sentidos distintos. É mostrar que existe uma preponderância e um maior valor, e aí a gente entra naquela questão de positivo, negativo, de superior e inferior do pensamento platonista, que é a escrita nesse sentido, ela é vista como algo que tem maior validade de documento, validade de argumento, validade de verdade, versus a fala, porque a fala é escorregadia. Mas ele mostra que quando lida, ou seja, tanto uma palavra quanto outra resultam numa mesma percepção. Né? E a gente está no terreno da percepção, a gente está no terreno da imagem, a gente está no terreno primeiro do que eu sinto quando eu vejo algo, e depois como eu decodifico e como eu construo interpretações a partir da minha bagagem. Então fica aí uma questão que eu acho que é como fazer um convite que não seja um convite do ponto de vista que submeta as pessoas, né? Então, hoje vocês vão aprender sobre a cultura negra brasileira. Pau! Tá, a pessoa vai cruzar os braços, vai olhar para o seu vídeo, assim, ela vai se munir de tanta resistência que eu acho que o efeito pode sair pela culatra, tá? Então, é essa questão. Qual que é a estratégia que vale a pena? Eu acho que é a estratégia que vem depois do seu projeto, que é uma estratégia de desconstrução, ou seja, como estabelecer pontes, o Gilberto Freire também vai fazer isso um pouco, como se apropriar de valores ou de questões que são ponto indiscutível para essas pessoas que têm uma determinada visão, que coloca a cultura negra brasileira numa posição de inferior à cultura dominante, ou à referencial dominante, para fazer com que essas resistências essa dificuldade em se abrir para isso seja vencida. E, por fim, fechando, você abre com a assinatura, que é a marca do grupo, do TNA. Minha sugestão, antes dos seus créditos e também depois dos seus créditos, é fechar novamente o vídeo com a assinatura do TNA. E outra coisa, como quase todo vídeo que a gente vê, a gente vive num meio de muita troca aí de acessos digitais, dá a oportunidade de indicar todos os canais de contato com o TNA, e não só isso, gente, eu acho que ir para além, do mesmo jeito que uma tese, uma dissertação, ela traz lá as referências bibliográficas, daquelas que você pode acessar na biblioteca, né? O tijolão de papel, que é o livro, tem, muitas vezes, a possibilidade de, olha, você quer entender mais coisas? Você quer saber mais coisas? Então, vem cá, ó, tem tanto de lugar que você pode entrar,
e um tanto de outros grupos, e um tanto de outros artigos e coisas, mas que coisas que são acessíveis, obviamente, para esse público. Que, se você se interessou pelo assunto, você quer aprender mais, sabe? Eu acho que também funciona, que aí a questão não apenas a fruição do objeto artístico, quando eu falo a fruição, é justamente essa recepção num primeiro momento desinteressado e que depois causa esse engajamento, esse interesse, mas também de ter um papel, acho que pedagógico, sabe? Essa palavra pedagogia, ela é meio vista com certos, de uma maneira, às vezes, um pouco jeca, como se fosse um objetivo jeca numa obra de arte, mas se você observar, museus, galerias, instituições que têm mostras e têm um compromisso, de fato, com aquilo que está sendo mostrado, elas sempre vão ter equipe enorme que vão estabelecer estratégias educativas para diferentes públicos, crianças, adultos, inclusive no campo da acessibilidade. Aí vem questões que vale a pena. Léo já orientou um trabalho bacana, né, Léo, sobre Braille ou sobre livros. Então, assim, qual a possibilidade do seu trabalho incluir também esses públicos, né? Já que a gente está falando de minorias. Então, acho que as minhas colocações, mais no sentido de acréscimos, são essas, tá? E só elogios. E, cara, parabéns, eu quero ver agora uma série, sabe? Eu quero ver, não é eu quero, sabe, eu sonho, já, assim, vamos sonhar grande, eu sonho com o dia que a TV Cultura vai ter um determinado horário na grade dela, uma vez por semana, que vai ter alguma produção, eu estou falando assim, um pouquinho, né? Tomara que seja mais, mas que vai ter produção desse conteúdo, vai ter exibição desse conteúdo. Imagina uma série dessas histórias, e não só dessas. Por exemplo, ano retrasado, a gente teve a oportunidade de ter na banca a Cássia Queré, a Cássia Valéria Queré, que inclusive ela pintou um painel no último Cura, ali na praça, na Amazonas, e ela também, com o marido dela, que é de uma nação indígena, eles pintaram aquela parte ali em torno da Praça Raul Soares. E na banca, um aluno meu resolveu fazer também uma publicação, um livro e tudo mais, contando uma história a partir de vários personagens do folclore brasileiro, que é um folclore que é também digamos, um amálgama de culturas, tanto do sertão, quanto indígena, quanto, em vários momentos, a cultura negra também. Bom, uma questão que ele colocou, na hora que ele resolveu ir atrás em referências daquelas padronagens, né, das diferentes texturas que são utilizadas, foi que ela falou assim, olha, eu acho legal, eu gosto muito, mas acontece uma coisa aqui. Primeiro, quando a gente fala o indígena ou os índios, a gente está cometendo um desrespeito gigante ou uma simplificação no sentido de literalmente apagar essas grandes diferenças, porque são nações com línguas diferentes, com costumes diferentes, com representações gráficas, visuais, e inclusive com cosmogonias diferentes. Então, a questão é muito complexa, né? E que ela falou assim, eu entendi sua boa intenção, mas, e legal da Cássia, ela é neta de índio de Goiás, ela é de uma determinada nação indígena, mas ela também é mãe de santo. Então, ela tem muita propriedade adoraria que ela estivesse vendo sobre isso também, mas ela colocou essas questões. Então, eu acho que, assim, justamente naquele caso, o meu aluno, ele olhou de fora e eu acho que ele não perguntou o suficiente para poder não cometer esses equívocos. Eu acho que, no seu caso, você teve essa humildade de entrar, bater na porta e falar e perguntar para poder... E aí, vamos trabalhar junto? Né? Que eu acho que é esse grande mérito. Parabéns demais da conta para todo mundo, gente. Estou muito feliz de ver essa banca. E ver as falas de todo mundo. Aprendi muita coisa hoje. Olha só, Igor, você quer fazer um comentário? A gente precisa fechar essa parte, tá? E eu mesmo não vou falar nada aqui
Eu gostaria de pedir a Kelly se ela quer participar. Na verdade, eu gostaria de ter te pedido para falar primeiro, mas existe um rito acadêmico e blá, blá, blá. Ó, estou gravando, não posso, vou ter que editar depois. Boa noite. Todos estão me ouvindo? Informação. Boa noite a todas, todos e todas nessa noite. É um imenso prazer estar aqui na banca do Igor. Eu estou muito feliz de ouvir as falas e muito me emocionou como atriz, teóloga, produtora e atriz do Teatro Negritude e recém-formada em licenciatura pelo FMG em Teatro. Então, eu fiquei muito feliz com as falas, inclusive a fala do nosso doutor Robson. Gratidão pela sua fala, pela sua representatividade aqui neste momento, histórico para mim, porque eu, como mulher negra de dread, pesquisadora dos teatros negros, tendo Leda Maria Martins como referência, é muito caro para a gente, né, esse lugar, não de ser dado a fala, não preciso que me deem a fala, mas que eu tenha esse espaço de fala. Então, muito obrigada, Leandro. Leandro, né, doutor Leandro? Tá só Léo. De Leonardo. De Leonardo, doutor Leonardo. Então, é muito para nós, pessoas pretas, no nosso país, ter esse momento em que a gente possa falar, né? Visto que Djamila Ribeiro já nos trazia isso, né? O lugar de fala, o lugar de demarcarmos o nosso território, sim. Então, é muito caro, inclusive para o Teatro Negritude, que, como bem nos disse o Igor, vai completar 30 anos de caminhada. Muitos outros vieram antes da gente para que eu chegasse aqui e pudesse ter esse momento de fala juntamente com vocês. Não vou me delongar, estou muito grata de entender a proposta do Igor quando nos chegou, de não meter o pé na porta, de bater na porta e pedir licença. Então, é isso mesmo, a gente quer que nos peça licença, porque a academia nos ensina sobre Grotowski, sobre o eurocentrismo, e eles esquecem da nossa cultura negra, afro-brasileira e africana. Então, nos faz necessário, dentro da academia, que falamos, sim, visto que nós temos uma lei, a Lei 10.639, que nos respalda, né, para a gente falar das culturas africanas e afro-brasileiras. Então, assim, já que uma lei não está nos respaldando, nós vamos meter o pé na porta, sim. E por direito. E só para finalizar, hoje, eu, Kelly Spínola, eu não quero mais meter o pé na porta, eu quero as chaves na minha mão, por direito. E indico aí o Igor, um mestrado, sabe, Igor? Eu acho que foi muito bonito a sua graduação, a sua forma de chegar, do seu pedir licença para pessoas pretas mais velhas do que você, né? Eu tenho um orgulho muito grande em falar do Marcos Carvalho, porque o Marcos Carvalho é o meu mais velho e eu tenho por obrigação de honrar esse homem que já está há mais de 10 anos no Teatro Negritude. Eu sou a mais nova integrante. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande por aqueles que vieram e lutaram antes de mim, porque muitas mãos passaram pelo Teatro Negritude, e isso para a gente é muito caro. Gratidão por todas as falas e tenham uma boa noite a todos, todas e todos nessa noite. Valeu mesmo, viu, Igor? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua humildade, porque, infelizmente, na academia a gente não tem visto essa humildade com os nossos objetos de trabalho. Nós não somos só um objeto de trabalho, né? A gente não quer mais que a gente seja visto como um objeto somente. Então, parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho, e é isso, gente, gratidão. Muito obrigado, Kelly, foi muito importante.
Quando o Igor me falou do tema que ele queria desenvolver, Marcial sabe, o Robson sabe que eu poderia indicar um monte de gente, acadêmicos, artistas famosos, mas quando ele me falou que ele tinha conversado com vocês, para mim foi a coisa mais legal que aconteceu, né? E fiquei muito, muito feliz, agradeço muito, o Igor também, eu tenho certeza que ele agradece muito, porque foi uma virada muito grande no projeto, né, Igor? Fez muita diferença, sabe, em todo o desenvolvimento. Então, muito obrigado por nos receber dessa forma também, entendeu? Tem muita gente tentando fazer a coisa certa dentro da academia. Tem muita gente tentando fazer, acreditem, né? Então, olha só, agora a gente vai pedir, Maria Luísa, você quer participar de alguma coisa? Está aí ainda? Porque eu vou pedir para que os convidados saiam da sala por um tempo para a gente debater sobre os comentários, debater sobre a apresentação e a nota final do Igor. Tá legal? Então, peço que vocês saiam. Aí, Igor, eu posso terminar de responder as coisas que o Marcelo perguntou para mim? Desculpa. Primeiro, sobre as questões de minoria, né? Eu também achei uma coisa assim completamente. Bom, português é uma língua estranha, né? Porque, por exemplo, ele, ela, sempre tem que ser demarcado o homem ou a mulher, né? Enquanto outras línguas, você, por exemplo, tem conceito de que uma única palavra pode definir, não tem necessariamente definição de gênero, né? Mesma coisa acontece com a questão da minoria, né? Quando você olha que a minoria, na verdade, na maioria das vezes, é representada pela maioria. Só que a minoria, ela não tem tanto acesso a tantas possibilidades. E o que eu quis procurar em cima do projeto foi isso, justamente, bom, se eles não têm tanta possibilidade, eu tenho um projeto aqui de animação experimental, por que não experimentar com eles, ao invés de pegar alguém que já tenha o seu espaço já adquirido por privilégios ou não, né? Então, eu agradeço bastante o Teatro Negro e Atitude, porque eu fiz basicamente como uma coisa que eu, inclusive, aprendi dentro do jornalismo da UFMG, né? Que muito que eles fazem, eles simplesmente chegam lá e perguntam, eles não necessariamente eles ficam imaginando, bom, será que essa pessoa vai falar comigo? Não, eu vou lá falar com ela, se ela falar, tudo bem, se ela não falar, ok, eu procuro outra pessoa. E o Teatro Negro e Atitude foi muito aberto em diversos momentos, como o Marcelo falou, em momentos eu posso ter sido muito chato, perguntando muita coisa, porque eu tenho muita curiosidade, né? E muito desse projeto, inclusive, eu escolhi falar sobre a cultura negra, sobre o teatro negro, porque eu não sabia nada. Então, eu queria também saber sobre esse assunto e, para mim, bom, eu já sabia um pouco de animação, então eu tinha que achar alguma coisa com que eu me interessasse também, para não ser simplesmente bom, estou fazendo mais uma vez uma coisa que eu já fiz antes. Não, eu quero aprender também, junto com isso, alguma coisa nova. E na hora que eu comecei a aprender sobre o teatro negro, sobre a cultura afro, sobre a questão da cosmovisão, como até mesmo Robson falou, eu percebi que, bom, eu não sei como que é para outras pessoas, mas eu tenho a impressão de que se fala no Brasil sobre essas culturas, mas não se explica nada sobre essas culturas. A gente tem na cabeça de que nós conhecemos alguma coisa, quando você vai pesquisar sobre aquela coisa, você não sabe nada. A impressão que você tinha estava totalmente errada. E foi essa impressão que eu tive durante esse projeto. E sobre a questão de definição de público, eu até conversei com o Teatro Negro e Atitude, fui procurar um pouco para saber sobre o público deles. Nós até demos uma definida sobre o público que assistiria, que nós queríamos
uma animação que pudesse, na verdade, eles queriam uma animação que pudesse ser vista tanto por adultos como para crianças. Não fosse necessariamente um conteúdo que ele fosse de difícil acesso e que somente fosse visto, por exemplo, por adultos, que é uma coisa que eles deixaram muito bem clara a mim, assim, que, ok, não, estamos fazendo para pessoas com 16 anos, mas queremos também ter uma abertura para que uma criança ela consiga ter uma introdução e, de certa forma, essa experimentação ela é justamente para isso, porque não se tem muita oportunidade. Imagine se, bom, esse é um projeto, a partir dessa experimentação, se pudesse experimentar outras coisas, pudesse definir outras coisas, pudesse ir além do que foi feito. Nesse projeto já tem muita coisa envolvida, mas que poderia ser muito bem trabalhada ou trabalhada outros aspectos muito interessantes, que nem, por exemplo, no final da animação, a Kelly, ela fala, bom, com a ajuda de outra Esse assunto é uma outra história. mas essa é uma outra história. Quer dizer, é um assunto tão rico que coube dentro dessa animação quase 1 ano e meio de trabalho para mim. Então, eu só tenho a dizer que na questão da animação, para mim, eu gosto bastante, mas o conteúdo em si da animação foi um ganho muito grande para mim. Eu acho que até mesmo para o Léo também foi muito... Porque os conteúdos que são apresentados para nós é de uma densidade tão grande que na hora que você vai descrever eles, fica até faltando informação, que foi como o Robson falou, justamente. Tem certos aspectos ali que, por exemplo, eu tive que fazer uma adaptação no momento ali que fala sobre os orixás, que o Marcos inicialmente pediu para ser, bom, as várias variações que tem dentro do próprio da própria história sobre a origem da criação do mundo. Mas eu olhei assim, bom, como a gente está introduzindo, inclusive introduzindo, não seria uma coisa muito interessante para quem não conhece ainda sobre o assunto, porque daí você está mostrando uma cosmovisão, mas ela já tem dentro dela diversas ramificações. Então eu quis fazer uma adaptada nisso para que a pessoa que estivesse vendo aquele assunto, ela conseguisse entender pelo menos, bom, você tem a sua visão cristã, mas você tem fora da visão cristã, você tem a visão indígena, mas aí entra também dentro do que o Marcelo falou, índios não são uma única coisa, eles são diversos grupos, e a mesma coisa acontece para dentro. Não existe, desculpa, não existe índio, existem índios, é diferente, é o que ela falava. E a mesma coisa existe também para a questão da religião, das religiões de matriz africana, porque, por exemplo, uma coisa que parece ser engraçado em primeiro momento, quando o Marcos falou, que até mesmo foi um pouquinho em tom de piada, mas chega a ser bem triste, que quando se fala de África, a pessoa fala como se ela estivesse falando de um país, sendo que é um continente formado por diversos países que não são necessariamente a formação original deles, porque foi feita uma divisão europeia para poder se encaixar e dane-se as tribos que estavam ali, elas foram separadas juntas, e isso acarreta inúmeros problemas até hoje, de guerras e problemas sociais tremendos. Então, dentro até mesmo dessa cosmovisão, existem diversas visões, como mesmo o Robson apresentou aqui para nós, aqui 3 vertentes mínimas que existem, né? Ele apresentou 3 vertentes iniciais, mas o trabalho é sobre isso, basicamente. Se temos tanta cultura, temos tanta diversidade, o porquê o investimento só ocorre para uma cultura específica, um público específico, uma etnia específica? Ainda mais falando de um país como o Brasil, que tem
uma diversidade tão grande de pessoas que vieram para cá por conta própria ou de forma forçada. Basicamente era isso. Então tá, então eu vou pedir para a Kelly e para o Igor que saiam da sala, mas fiquem aí por aí. Eu vou avisar o Igor, aí o Igor te avisa, tá, Kelly, pelo WhatsApp, para vocês voltarem, tá?